Bom dia em mim, pra me amar-me tanto assim. Bom dia, bom dia, bom dia. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Glória a Jesus! Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Acordei cantando aquela música. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais por ti. Bom dia, pessoal, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez, que nós possamos no dia de hoje avançar, romper, nos entregar totalmente ao Senhor, porque é Ele que faz, é Ele que é o motivo pelo qual nós vivemos, respiramos, cantamos, louvamos. Ele precisa ser o centro. Vocês estão bem? Bom dia, Irene. A paz, minha irmã. Bom dia, mamãe. Bom dia, Carlinha, Débora, Lores, Ei, Silvana, Tuca, Lenildo. Que Deus abençoe o dia de vocês, viu? Hoje nós vamos estudar aqui. Bom dia, Silésia. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 11, deixa eu ver, 12 e 13. O microfone tá legal? Que felicidade, hein? Bom dia, Igão. Ver vocês acordando cedo junto comigo para mais um dia. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 12 e 13. Vamos orar e falar com o Senhor, chamar a presença dEle para nossa casa, para o nosso lar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado, papaizinho, por mais um dia. E nós declaramos, Deus, santificado é o teu nome. Pai, como é bom poder acordar e ter o Senhor. Como é bom acordar, Pai, levantar e saber que nós temos um Deus que está olhando por nós, um Deus que zela pela nossa vida. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado porque as misericórdias do Senhor, elas se renovaram nessa manhã. Obrigado por mais uma oportunidade da gente fazer tudo novo de novo. Hoje é mais um dia que o Senhor entregou uma folha branca nas nossas mãos e nós temos a oportunidade de, diante das escolhas, Pai, escrever a nossa história no dia de hoje. Pai, que hoje seja um domingo abençoado, que seja um domingo onde a gente possa estar com família, que seja um domingo onde a gente possa abraçar as pessoas que a gente ama e ministrar sobre a vida delas. Pai amado, eu clamo por um crescimento espiritual, eu clamo, meu Deus, por algo progressivo no Senhor. Nós não estamos saindo da estaca zero e pedindo para ter algo, mas nós estamos aqui numa jornada, numa caminhada com o Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Meu Deus, o que seria de mim se não fosse o Senhor? O que seria do meu irmão se não fosse o Senhor? Obrigado por essa dádiva, Pai, dádiva, porque estudar a tua palavra, ser participante, Pai, da tua missão é uma dádiva, Pai. Que privilégio, Deus. Meu Deus, nesta manhã eu te peço que em nome de Jesus, abra os nossos corações para que nós possamos entender da tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Deus abençoe o dia de vocês. Abre aí sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus 12, pega aí sua marca-texto. Deixa eu só colocar e fixar o tema de hoje. Mateus 12 e 13, se Deus nos der a graça, porque Mateus 12 é grande. Bora lá. Discussão sobre o sábado é o título que está aqui na minha Bíblia. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos caminhos de Cereal, num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espiga e comê-las. Eu vou grifar aqui de baixo e vou escrever assim: necessidade. Uma necessidade.
Alguns fariseus, que são aquelas pessoas que guardavam a lei, os viram e protestaram. Vejam, seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras? O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão para comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior do que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Eu quero que demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifício, pois o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. Então nós vemos aqui Mateus começando com o primeiro questionamento, que é acerca do sábado. O primeiro ponto que Jesus aqui ele está tratando com aquele povo é: e o sábado? Porque o sábado era uma ordenança, era da lei ter que guardar o sábado. E aí Jesus fala o seguinte, então Jesus foi à sinagoga local, onde ele viu um homem que tinha uma das mãos deformadas. Os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Eles queriam encurralar Jesus, né? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudesse acusá-lo. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, você trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Sim, a lei permite que eu faça o bem no sábado. Em seguida disse o homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus eles convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Gente, primeiro ponto a tratar aqui vai ser a questão do sábado. Aqui a gente vê que Jesus, os fariseus, eles chegam acusando Jesus e falando assim: olha, os seus discípulos eles foram pegos no campo colhendo cereal. Aí colher cereal naquele momento era uma necessidade, porque com toda certeza eles estavam com fome. Primeiro ponto você ia colocar aí, ó, era uma necessidade que eles tinham. Jesus não falou assim: a lei fala que não pode trabalhar no sábado, vou aqui quebrar a lei porque eu sou Deus, eu sou Jesus, eu quero fazer isso. Não foi isso que aconteceu. Havia uma necessidade. E aí os fariseus perguntaram: o que a lei manda? O que a lei fala? Não tem que guardar o sábado? E aí Jesus ele vem e fala o seguinte: olha, não lembra? Vocês não leram o que diz lá? Vocês não leram o que Davi ele fez? O que Davi e seus companheiros eles tiveram fome? Eles entraram no templo sagrado e eles comeram pão consagrado ao Senhor. E aí ele volta falando mais ainda: olha, Moisés ele escreveu que os sacerdotes eles poderiam trabalhar no sábado, e não sou eu muito maior do que o templo? Eu sou maior do que esse sábado que vocês guardam. Aí agora vamos cá para a gente poder entender e não entrar em linha de quem guarda o sábado e não entrar na linha de quem não guarda. A palavra fala que o que faz e o que não faz não entra em contrito, porque se ambos estão fazendo para a glória de Deus, assim ponto. Faça, se você guarda o sábado, continue guardando. Se você não guarda o sábado, faça conforme está no seu coração. Eu não quero discutir aqui se é correto, se é uma ordenança ou não guardar o sábado. Mas eu vou falar o que Deus ministra no meu coração. Quando Deus ele dá ordem para guardar o sábado, o povo tinha sido retirado do Egito. E o povo, gente, vivia numa escravidão sem fim. Eles estavam trabalhando todos os dias e eles não tinham descanso. E quando eles saem e vai pro deserto, a primeira coisa que Deus está falando com eles é aqui: olha, vocês trabalhavam continuamente, porém a partir de hoje eu quero que vocês tirem um dia de descanso, e nesse dia de descanso eu quero que vocês se rendam a mim, adorem a mim, louvem a mim. E era isso que Moisés estava falando. Ele estava resguardando aquele povo acerca de algo que Deus queria que eles fizessem. Era um povo que não era acostumado a descansar. Aí, vamos trazer. Jesus continua a passagem e ele diz assim: olha, vocês são muito hipócritas. Aí eles continuam, os fariseus continuam encurralando a Jesus ao ver ele curar, né, um homem que tinha uma mão deformada. Jesus cura esse homem e eles continuam questionando. E aí o que acontece? Ele vira e fala o seguinte: por acaso algum de vocês
tendo uma ovelha, não retiraria ela no sábado? Gente, era hipocrisia, porque os fariseus, eles trabalhavam no templo no sábado, só que eles não estavam ali naquele momento apontando se era certo ou não. Eles queriam encurralar Jesus e eles queriam falar assim, olha, temos um motivo para prendê-lo, temos um motivo para matá-lo. Aí a gente entra no sábado hoje. Por que é necessário retirar o sábado? Por que ele pediu? Para descanso. Mas aqui está falando que ele trabalhou diante de uma necessidade. Eles tinham fome, alguém estava com a mão deformada, precisava ser ministrado vida. Hoje, se você não tem o sábado, você não tira o sábado, você pode tirar o domingo. Agora, e as pessoas que trabalham todos os dias? Sábado e domingo. Retira outro dia da semana. O importante é que você tenha um dia de descanso físico, mas que você continue trabalhando para o Senhor. E o que Jesus ele vem quebrar aqui não é uma cultura de adorar no sábado. Deus ele fala assim, olha, vocês devem adorar todos os dias. Deus ele está nos chamando não só para tirar o sábado como adoração, não para tirar o sábado como um dia para viver para Deus. Eu falei aqui há uns dias atrás que a lei ela não é mais leve do que a graça. Gente, a graça é muito mais pesada. Se na lei se guardava um sábado, hoje na graça nós precisamos nos render todos os dias em adoração ao Senhor. Todos os dias nós tem que ser consagrado a Deus. Todos os dias é dia de você tirar um tempo de adoração, as suas primícias, a sua entrega, aprender mais de Cristo. Então não é só no domingo. Não é só no domingo que você tira para ir na igreja. Igual daqui a pouquinho eu vou para a igreja. Mas o ambiente da igreja não tem que ser só naquele momento. A minha vida com o Senhor não começa na hora que eu chego na igreja. A minha vida com Deus, ela começa quando eu acordo. Tem tanta gente hipócrita guardando o sábado, questionando acerca do sábado, mas não consegue adorar a Deus de todo o coração. A palavra diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus procura, é porque não é algo fácil de ser encontrado. Porque se fosse fácil de ser encontrado, a palavra dizia, e Deus achou o adorador, e Deus pegou o adorador. Não, Deus procura adoradores, porque fariseu no nosso tempo de hoje existe a rodo, pessoas que querem impor um fardo sobre a vida do outro, porque na verdade ele já conseguiu, ele já conquistou aquele lugar, e ele coloca sobre o outro algo que o outro ainda não conquistou. Eu vou dar um exemplo aqui. Deus ele me pede alimentação. Deus ele pede que eu cuide do meu corpo e ele é rigoroso com alguns aspectos. Falei outro dia atrás que Deus me pediu fritura, que era para eu parar de comer fritura. Não sei, faz parte do propósito dele com a minha vida. Não posso vir aqui pregar que isso é uma verdade, a não ser falar que é saudável, mas eu não posso falar assim, aqueles que comem fritura vai pro inferno, porque eu já parei de comer fritura. Não posso. O que o fariseu aqui estava fazendo era o seguinte: eles não queriam que Jesus curasse no sábado, mas o templo, os sacerdotes no templo estavam trabalhando. Por que impor sobre o outro um fardo, um peso que você conquistou e o outro ainda não? Fariseu é esse. É esse que quer impor para um irmão o fato de ter que orar 3 horas por dia porque ele conquistou. Se você conquistou, glória a Jesus. Se você conquistou, amém. Mas você não tem que impor sobre a vida do seu irmão algo que seu irmão ainda está no processo. Gente, glória a Deus. Eu já venci muita coisa em alimentação. Ainda tenho mais para poder vencer. Mas eu não posso chegar aqui e condenar quem come farinha, quem come açúcar, quem toma café com açúcar. Eu não tomo café com açúcar. Já acostumei. Tem gente que vai falar assim, Eca, não aguento, não dou conta. Eu vou falar assim, ai, pelo amor de Deus, você tomando café com açúcar? Que hipocrisia eu colocar um fardo na vida do meu irmão porque eu conquistei, porque eu consegui. Sabe, a vida com o Senhor é um processo. Respeite o seu processo e avance em adoração. Não se apega a pequenos detalhes que te afastam de Deus. Mas prossiga avançando, conhecendo a Cristo todos os dias, de forma sincera, pura e humilde. Sabe, não seja hipócrita como os fariseus. E aí continua a passagem. Lá no versículo 15 vai dizer: Jesus, sabendo que planejava, retirou-se daquela região. Planejava o quê? Eles queriam achar um jeito de matar Jesus, né, de prendê-lo. Muitos o seguiam e ele curou todos. Gente, a palavra todos aqui me chama atenção. Ele curou todos os enfermos que haviam entre eles. Pensa o tanto que Jesus não trabalhou, tanto de maravilha que ele não fez. Contudo, ele advertiu-lhes que não se revelasse
quem ele era. Cumpriu-se assim o que a profecia de Isaías disse a seu respeito. Vejam meu servo, aquele que eu escolhi. Ele é meu amado, nele eu tenho grande alegria. Porei sobre ele o meu espírito, e ele clamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa e o seu nome será a esperança de todo mundo. Se você gosta de riscar sua Bíblia, vamos riscar o versículo 20, que diz o seguinte: ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará a chama que está fraca. Outras traduções diz: ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Ou seja, aquela chama que ainda existe. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de passar por um canavial, mas quem trabalha com canavial, quem tem o plantio, vê a colheita, e aí o que acontece? Tem trabalhadores que passam com o carro em cima da cana. E aí ele passa com o carro, mas a cana ela não morre. Por quê? Embora tenha passado uma certa quantidade de peso em cima daquela plantação, ele não é suficiente para matá-la. Para você matar uma cana, você tem que esmagar. Você vai na sua raiz e quebra. Na hora que você esmaga a cana, aí ela morre, nunca mais ela vai se levantar. Do contrário, se só um carro passar sobre ela, ela volta a ficar de pé. O trigo é a mesma coisa. Você passa em cima dele, mas com o tempo ele vai levantar. Demora 3 dias, 4, uma semana, mas depois assistam vídeos falando sobre a cana quebrada, a cana amassada. Ela não quebra. Para fazer com que a cana morra, você tem que esmagar. E a palavra está dizendo, ele não esmagará a cana quebrada. Quero te dizer uma coisa nessa manhã, amigo. Mesmo que a sua vida esteja turbulenta, mesmo que estejam passando por um caminhão em cima da sua vida, Jesus, ele não esmagará a cana quebrada. Ele não esmagará a sua vida, porque se ainda existe uma chama, né, uma chama mesmo que fraca, ele não apagará a chama fraca, ele não apagará o pavio que fumega. Se você tá fraco, se você tá cansado, às vezes sobrecarregado, a circunstância da vida te sufoca, devendo aluguel, problemas com filhos e um tanto de problema. Olha, eu tenho que te falar uma coisa. Jesus, ele não apaga a chama que está fraca, mas ele sopra no pavio que ainda está fumegando, ele sopra nessa chama fraca e ele diz, olha, eu ministro sobre você vida. Então escolha dar as mãos ao Senhor nesta manhã e fala, obrigado, Pai, porque o Senhor não esmaga a cana quebrada. Mesmo que você esteja fraco, ele ainda não cessará o trabalhar dele na sua vida. É só se posicionar e ele vai trazer fortalecimento nessa manhã, em nome de Jesus. 22. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Já falei aqui também, naquela época, algumas enfermidades, elas vinham por conta de pecado e, consequentemente, tinha um demônio junto. Então, esse cara aqui era um homem que era cego e mudo e estava possuído por demônio. Jesus curou e ele passou a falar e ver. Admirada a multidão perguntou, será que este homem é o filho de Davi? O povo está questionando, é Jesus? É ele que está entre nós? Eu coloco assim, é Jesus? Interrogação. No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, ele expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu, todo reino, grifa aí, agora eu vou grifar de outra cor. Todo reino dividido internamente será condenado à ruína. Todo reino dividido está condenado à ruína. Um dos motivos que eu vejo hoje que impede a Igreja de Cristo de avançar é a divisão. Você quer fazer com que algo não cresça, é só dividir. Reino dividido não subsiste. Enquanto as pessoas não se posicionarem, enquanto a Igreja de Cristo ela não se juntar e entender que ela é uma, independente da placa, independente do nome da congregação, não vai crescer.
Porque o reino dividido, ele não subsiste. Nós precisamos amar o nosso irmão. Esse tempo de política, esse tempo de eleição, foi o tempo que eu mais vi falta de amor, foi o tempo que eu mais vi intolerância, sabe? Pessoas que querem falar um pensamento e dizer, a minha certeza ela é absoluta, quando na verdade você nem busca direcionamento de Deus. Certeza absoluta, verdade eterna é só de Cristo. Só Ele pode fazer isso. E aqui Jesus está falando, olha, você está falando que eu sou o príncipe dos Beelzebus e eu estou expulsando os meus demônios? Um reino dividido, ele não subsiste. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desentregará. Isso aqui vale também para aqueles que são pais. Pais, você que dá, o pai dá uma ordem, a mãe dá outra. Um reino dividido, uma família dividida não subsiste. Se o seu marido colocou de castigo, independente da sua concordância ou não, é necessário que você fale para o seu marido. Você não pode tirar o seu filho do castigo. Você, né, homem também, que viu que a sua esposa deu uma chinelada, colocou de castigo o menino, falou que ele não vai sair para determinado lugar. O pai não tem direito de chegar lá e falar assim, pode sair. Sabe? É conversado entre vocês dois, porque reino dividido não existe. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividindo e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios. De modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo, saquear a sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo e nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada pelos seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore for ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro do coração bom. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falaram. Por suas palavras, vocês são absolvidos e por elas serão condenadas. Jesus aqui vem numa sequência falando que reino dividido não subsiste, como ele poderia ser o príncipe dos demônios e estaria expulsando demônios. Ele fala, isso não existe. Como assim eu sou líder dele? Quem é que pode mandar embora? Quem é que pode entrar numa casa e saquear essa casa, se não alguém mais forte do que o que está lá dentro? E ele está falando, isso que vocês estão falando para mim não condiz. Olha, uma coisa que eu vou grifar aqui na minha Bíblia, grifa na sua versículo 30. Quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Durante o seu dia, na sua vida, você tem trabalhado com Deus? Ou você não tem trabalhado com Deus? Não quero nem falar de você estar trabalhando para o diabo, trabalhando para Satanás. Não estou falando isso. Estou te perguntando para quem você tem trabalhado. Porque a palavra fala, quem não está comigo, se opõe a mim automaticamente. Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Quero te fazer uma pergunta. O seu dia envolve Deus ou não? Você tem semeado para o reino ou não? Porque a partir do momento que você acorda, as suas postagens no Instagram falam, o seu bom dia fala no trabalho, a forma como você lida com seus amigos fala, a forma como você lida dentro de casa, com as pessoas que estão dentro da sua casa, ela fala.
quem não está comigo se opõe a mim. É muito sério isso, porque você acha que pelo fato de não ter feito um pacto com Satanás, um pacto com o diabo, não está tramando mal contra alguém, mas não estar trabalhando com Deus, você acha que está fazendo muito. Muito pelo contrário, a palavra diz que quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Gente, olha que forte é isso, porque muitos acham que para ter uma vida com Cristo, é só você ser bom, é só você ser bonzinho, é só você permanecer da forma que você tá, que tá tudo certo. Gente, não. Eu tô no versículo 30, tá? Agora. Bom dia, pessoal. Aqui eu tô falando o seguinte, que quem não trabalha com Cristo está trabalhando contra Ele. Não acha que pelo fato de você permanecer calado, você está trabalhando com Deus, não. Quem não está com Ele, quem não está a serviço dEle, quem não acrescenta no reino dEle, não está trabalhando com Ele. Na verdade, está contra Ele. Então não acha que é só quem faz pacto com Satanás que está contra Deus, não. Se você não, no seu trabalho não exala de Cristo, se você se envergonha de ser cristão, com toda certeza, você está trabalhando contra Deus. Porque se tem um meio onde Cristo hoje, ele manifesta nessa terra, é através da minha vida e através da sua vida. Qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa função? Transmitir Cristo, manifestar Cristo nessa terra. Aí ele continua, nós conseguimos identificar uma árvore pelos seus frutos. Aquilo que a árvore produz é que nós conseguimos avaliar e julgar se ela é uma árvore boa ou uma árvore ruim. A palavra continua nos dizendo que nós seremos julgados de acordo com as palavras inúteis, as palavras que saem da nossa boca que não tem edificação nenhuma. Sério isso. Seremos julgados por tudo aquilo que sai da nossa boca. E eu quero te dizer uma coisa, a boca fala do que o coração está transbordando. Gente, quem fala comigo assim, tô brincando, fala isso, mas brincadeira, viu? Eu falo, querido, você fala do que sua boca do seu coração tá cheio. Meu filho, não adianta me enganar, não. Eu tava falando com a Cacau, Deus tem me passado por um processo. E eu fico falando com ela, falei assim, Cacau, de acordo com o comentário de algumas pessoas, eu consigo enxergar a intenção do coração delas. Tem pessoas que soltam palavras e não percebem que soltou. E depois de ter soltado, eu consigo julgar o que ela está pensando. Eu consigo julgar a intenção dela para com a minha vida. Então tem gente que fala as coisas, mas esquece que a palavra diz que cada um fala do que o coração está cheio. E do que tem enchido o seu coração? Do que o seu coração está cheio? Se o seu coração estiver lotado de ingratidão, é ingratidão que vai sair da sua boca. Se for murmuração, se for blasfêmia, ponto. E aqui ele fala, se tem uma coisa que não tem perdão de pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente, você pode julgar e falar de Jesus, mas se você falar do Espírito Santo, não tem perdão. Vamos lá para o versículo 38. O sinal de Jonas. Alguns dos mestres da lei e fariseus, eles vieram até Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos mostre um sinal de autoridade. E Jesus, porém, respondeu, vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que eu lhes darei será do profeta Jonas. Quem foi Jonas? Jonas foi aquele que ficou no peixe, na barriga do peixe, por 3 dias, por ter desobedecido à voz de Deus. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias, 3 noites no coração da terra. Aqui Jesus estava fazendo menção quando ele ressuscitaria. Depois da sua morte, ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então a gente tá aí, onde que Jesus ficou, no coração da terra, resolvendo algumas particularidades acerca do seu reino. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados, quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém muito maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Salomão.
Quando um espírito imundo ele deixa uma pessoa, ele anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontra. Então ele diz: eu voltarei à casa pela qual eu saí. Então ele volta para a sua antiga casa, encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos, pior do que o que estava com ele. Todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com essa geração. O povo estava querendo que Jesus falasse, mostrasse sinais, tipo: Jesus, se você é mesmo Cristo, mostra pra gente os sinais, nos dá visões, nos mostra. Por quê? Porque nós somos movidos por aquilo que vemos. Muitos, para ver manifestação de Deus, pede anjo, pede às vezes uma chama fumegar, pede gelo caindo do céu, neve, pede um tanto de coisa. A gente gosta de sinais, nós gostamos. Para alguns Deus vai dar sinais, ok, check. Mas se Deus não te der sinal, só o fato de você ter a Bíblia Sagrada e acreditar nela é suficiente, sabe? Não seja você da linha de Tomé, que precisa ver para crer, que precisa poupar. Deixa eu pegar Jesus para ver se é você mesmo. Não fica sendo assim, sabe? Creia somente. Creia somente. Se você passar a sua vida inteira sem ver um sinal, só creia. Creia que Jesus Cristo, ele veio na terra, ele ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e ele há de vir julgar vivos e mortos. Preparou lugares e ainda está, creio eu, preparando lugares para o dia que ele vai retornar. Jesus, ele vai retornar. E como ele vai encontrar o seu coração? Como ele vai encontrar a sua vida? Gente, ele vai voltar. Creia somente. Se você nunca teve uma experiência com Deus, só creia. Eu já tive. Em uma outra live, eu conto o testemunho de uma experiência que eu tive com Deus. E foi a vez que eu falei assim: putz, Deus existe, cara. Deus existe, é verdade. Vou contar numa outra live, porque hoje o capítulo de hoje é grande. A verdadeira família de Jesus. Enquanto Jesus, 46, tá o versículo. Enquanto Jesus falava, a multidão, sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, pedindo para chamar ele. E alguém disse: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus, porém, respondeu: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não estava desmerecendo a sua família. Jesus não estava falando: não reconheço ela como a minha mãe. Mas Jesus estava falando assim: você quer saber de fato quem que é meu irmão? Você quer saber de fato quem que é o filho do meu pai? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são os irmãos de Jesus. Aí eu te pergunto: você é um irmão de Jesus? Escreve isso na Bíblia: eu sou um irmão de Jesus? E a resposta está na sua vida. Se você faz as vontades de Deus, se você faz aquilo que Deus ele te pediu para fazer, você é irmão de Jesus, filho de Deus. Agora, se você está longe da vontade, você não é família de Cristo. Nós vimos no versículo 30 que quem não está com Deus é contra ele. Quem não trabalha com ele se opõe a ele. Então escolha. O fato de você ser imparcial, o fato de você não fazer nada, está dizendo que o seu posicionamento já é contra Deus. É uma passagem muito comum, é uma história muito comum. É aquela história de quando eles contam que tinha um muro, pessoas em cima do muro, do outro lado do muro e de outro lado, direita e esquerda, e pessoas em cima do muro. Quem estava aqui do lado esquerdo estava falando assim: desce daí, vem pra cá, vem pra cá. E o dono do outro lado estava olhando o muro e falando assim: você não vai gritar? Você não vai pedir para eles poderem sair daí e vir pro seu lado? Ele falou assim: não, os que estão em cima do muro já é meu. Então é a mesma coisa com Cristo. O fato de você ficar parado, estático, sem se mover para direção nenhuma, já mostra que você está se opondo a Deus. Agora, quer estar do lado de Deus? Trabalhe com ele, escute a opinião dele acerca da sua vida e ali você vai ter escolhido um partido. Pegou?
Pegou a visão, vaso? Manda amém, dá glória, coloca coraçãozinho aí, ó. Reage comigo, gente, reage. É muito difícil falar para uma câmera, viu? Sem saber a cara, a feição das pessoas que estão do outro lado. Bora lá estudar agora capítulo 13. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus ele saiu de casa, assentou-se na beira do mar. Logo uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou no barco, sentou e ensinou o povo que permanecia na praia. E Jesus contou várias parábolas como esta. Agora Jesus vai entrar aqui nas parábolas. E as parábolas vão dizer muito acerca da conduta de pessoas e vai contar muito acerca do reino de Deus. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha muitas raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outra caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 30, 60, até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir? Ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor está usando palavras para falar com o povo? E ele respondeu: a vocês, discípulos, é permitido entender os segredos acerca do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá grande quantia, mas quem nada tem, até o que tem será tirado. E por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Eles escutam, mas não ouvem e nem entendem. Cumpre-se desse modo o que o profeta Isaías diz: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouve com dificuldade, tem olhos fechados, de modo que olham e não veem. Seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende e não se voltam a mim, nem permite que os cure. Jesus estava aqui nesse momento cumprindo uma profecia de Isaías. Nós vemos que no início de Mateus ele escreve tanto dessa forma porque Mateus vai tratar Jesus como rei. Ele reconhece Jesus como rei e pelo fato de Mateus ser um judeu, ele quer provar para aquele povo que de fato Jesus estava cumprindo tudo que os profetas já haviam falado. E aí ele continua. Os discípulos questionam: Jesus, por que você está falando em parábolas? Fala reto, é melhor falar reto. E ele fala assim: olha, a alguns é dado conhecer de mistérios, outros não. Por isso que muitos vão entender e outros não. Tem gente que não entende porque não lê. Porque para mim isso aqui é muito claro. Se você pegar amizade com a Bíblia, ela fala, gente. A Bíblia, ela fala. A Bíblia não é um livro difícil de ler. Vamos tirar esse mito, porque isso foi uma crença que as pessoas colocaram no nosso meio, que ler Bíblia é difícil, que entender a Bíblia é muito difícil. Não é. Para aqueles que têm o Espírito de Deus, o Espírito fala, e ele fala com particularidades. O que Deus ministra para mim em um versículo não é o mesmo que ele vai ministrar para você. É gostoso a gente estar junto, estudar a Bíblia junto, mas eu preciso ter o meu devocional também separada. Vocês precisam ter devocional separados, porque Deus trata com particularidade com cada coração. E aí os discípulos perguntam isso, e Jesus fala, felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas eles não puderam. Agora ouça a explicação da parábola. Olha aqui agora que legal. Ele vem explicando a parábola. A parábola do lavrador que saiu a semear diz o seguinte: as sementes que caíram à beira do caminho representam, eu vou grifar aqui, grifa aí na sua Bíblia também. As que caíram na beira do caminho representam as pessoas que ouvem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem, arranca a semente que foi lançada em seu coração. Como que o diabo ele arranca?
O diabo, ele arranca colocando incertezas, dúvidas, questionamentos. Você até escutou. Você escutou sobre o reino, porém você não entendeu. Aí você ficou na zona de não entender, não questionou, não perguntou, não sabe palavra, não lê Bíblia. Satanás vem e arranca a semente que colocou no seu coração. Incertezas, dúvidas, tudo isso entra aqui. A segunda, as que caíram no solo rochoso, vamos ver quem que ela representa. Representa aqueles que ouvem a mensagem sem demora, escutou rapidamente, recebeu com alegria. Contudo, uma vez que não tem raiz profunda, eles não duram muito. Falta de raiz. Não entende. O segundo é o falta de raiz. O primeiro não entende. O segundo, falta de raiz. Tem pessoas que elas encontram com Cristo e elas acham que só a ida no domingo na igreja vai ficar bom. Não. Uma vida com Cristo, ela carece de oração, ela carece de jejum, ela carece de leitura da palavra, ela carece de comunhão com os irmãos, porque os irmãos vão afiando um ao outro, vai ensinando um ao outro. Então é necessário que haja essa construção para que as suas raízes elas possam começar a se aprofundar, porque quando uma árvore tem raiz, gente, você não tira ela do pote. Ontem eu peguei uma suculenta minha e essa suculenta ela tava ficando ela tava feinha, tava triste, tadinha. Aí eu tive que trocá-la de vaso porque o vaso que ela tava pequeno para ela. Na hora que eu puxei a suculenta, gente, a raiz dela, meu Deus, uma raiz fraquinha, fininha, com facilidade eu arranquei. Eu fiz assim, ó, arranquei. Porque as raízes delas são fracas. Agora pega uma árvore plantada de frente à sua casa e tenta puxar ela. Você não arranca uma árvore. Por quê? Porque ela tem raiz. Da mesma forma, de igual modo, é com o Senhor. Se você tem raiz, se você aprofunda a sua raiz no Senhor, gente, pode vir tentar arrancar. Não vai te arrancar. Tem muitas pessoas que falam ser cristãs e com um estalar de dedo, elas não estão mais com Jesus. O que aconteceu? É isso. Caiu em solo rochoso. Não conseguiu firmar raiz. Caiu num solo duro. Sabe? Não amolece o coração. Não deixa Jesus ministrar. Não se quebranta. Não chora na presença de Deus. Não vai criar raiz. Contudo, não tem raiz profunda e não dura muito tempo. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam os que ouvem, mas logo é sufocado pela preocupação da vida. 3. Preocupação da vida. Ontem nós falamos de preocupação da vida. Se você perdeu a live de ontem, vai lá assistir, viu? Gente, aqui tá falando que algumas caíram em meio a espinhos. Gente, problema sufoca. Dificuldade espeta. Sabe? Ela começa a, espetar. Quando você vai passando por momentos turbulentos, a dificuldade, a angústia, a tristeza, a preocupação, ela começa a tirar, sabe? Seduzir a sua vida de modo que você não vai conseguir mais produzir nenhum fruto. É o que a Bíblia está falando. Ouve a mensagem, mas logo é sufocado pela preocupação dessa vida e pela sedução da riqueza. Sedução da riqueza. Olha. Pessoas que ficam aí só produzindo, querendo fazer, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil, é a quarta, representa os que ouviu, entendeu a mensagem, começa a produzir. Produz uma colheita a 30, a 60, a 100 por 1. É isso que eu oro toda vez nas minhas orações. Eu acho que você já deve ter visto eu falando aqui. Deus nos deixa dar fruto a 30, a 60, a 100 por 1. Só dá fruto a 30, 60, 100 por 1 aqueles que entenderam a mensagem, permaneceram e praticaram a palavra de Cristo. Esse é o significado da parábola do semeador. Então, se você escutar, gente, é igual a parábola do semeador. Você já sabe o que está dizendo. Aquelas que caíram na beirada do caminho. O caminho, você vai pisando nele, né? Cai na beirada do caminho. Não nasce. Não nasce. No meio do solo rochoso, não cria raiz.
em meio aos espinhos, sufocada, e tenha que caiu em terra fértil. Que o nosso coração seja dessa forma, que nós possamos ser a semente que caiu num solo fértil. Precisamos ter raízes com a raiz como a raiz do bambu, que cresce 4 metros para dentro da terra antes de crescer para cima. Uau, não sabia. Muito interessante, muito obrigada, viu, minha irmã? Parábola do trigo e do joio. Esta foi outra parábola que Jesus ele contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Um agricultor preparou o campo, semeou semente. Enquanto os servos dormiam, quem veio? Seu inimigo. Ele veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos do agricultor viram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar então o joio? Perguntou os servos. Não, respondeu ele. Se vocês tirarem o joio, pode acontecer de arrancar o trigo também. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos cefeiros que separem o joio, amarrem os feixes e queimem, depois guardem o trigo no celeiro. Vocês sabem o que é joio e trigo? O trigo vocês conhecem? O trigo ele é aquela sementinha que vai criar de um lado para o outro. Queria ter uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas vai ser muito difícil para mim virar o telefone. Depois você olha o que é trigo e o que é joio. O trigo ele é mais pesadinho. O joio é uma palha que cresce junto com o trigo. Tá falando que o cara plantou o trigo, o inimigo foi lá e semeou o joio. Os dois cresceram juntos. E o cara falou assim: olha, não tira agora, porque se a gente tirar o joio, o trigo vai morrer junto. Vamos deixar no dia da colheita. No dia da colheita, eles pegam o trigo, né? Dá uma trituradinha assim, ó, e coloca na mão. Quando você faz assim, ó, só o joio sai, porque é uma palha e ela voa. Então o trigo fica pesadinho no fundo e o joio ele vai voar. Então Jesus está falando assim, ó, deixa quieto. No dia final, no dia do julgamento, eu vou separar o trigo do joio. Hoje, no nosso meio de convivência, tem muito joio plantado junto com o trigo. Se a gente soubesse quem que é o trigo, a gente só pregaria pro trigo. A gente só falaria do evangelho pro trigo, porque o joio dá trabalho demais. O joio às vezes é uma pessoa problemática, nada tá bom. Você coloca ele no ambiente, ele contamina o ambiente inteiro. Quem que colocou o joio lá? Satanás. É ele que colocou o joio lá, mas tá tudo certo. Nós não vamos arrancar o joio agora. Por quê? Senão a gente mata o trigo. Mas no tempo certo Jesus virá. E ele é quem vai separar o joio do trigo. Vai amarrar os feixes do joio e vai lançar no fogo, tá? Analisa seu coração aí, se é trigo ou se é joio. Parábola da semente de mostarda. Então Jesus contou outra parábola, versículo 31. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo. É menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Ela cresce até transformar em árvore. E vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Gente, aqui está falando do reino dos céus. Está falando que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei. Árvore de mostarda. Gente, quando a gente vai ver, tem tarefa para casa. Vocês olham aí o que é joio e trigo para vocês conhecerem. E olhem depois uma árvore de mostarda. Gente, o grão dela é minúsculo, é muito pequenininho, mas quando cresce é uma árvore gigantesca. E Jesus está falando assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Hoje, o reino dos céus para nós é como um grão de mostarda, é pequenininho, a gente não vê, mas ele vai crescer, ele vai ser essa árvore vistosa, vistosa, é grande, forte, e
Quando os pássaros vêm, ele vai se refugiar nela. Assim é o reino dos céus. Nós não vemos agora, é pequenininho, mas esse grão ele vai crescer e ele vai se tornar uma árvore vistosa. Em nome de Jesus, coloque isso na sua cabeça. Hoje, talvez seja difícil enxergar o reino dos céus, mas o reino dos céus, ele vai se tornar grande. Hoje ele já é grande, né? A gente só não vê, mas ele será vistoso também aos nossos olhos. Vamos lá para o versículo 33. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como fermento usado por uma mulher para fazer pão. E embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento, de 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada, né? Quando a gente vai fazer bolo é assim. Você põe uma colherzinha de chá numa massa inteira. O fermento não se espalha na massa toda? Assim é o reino dos céus, né? É um pouquinho de fermento, mas vai se espalhar para uma massa toda em nome de Jesus. Ele resiste e desliza facilmente sem ser esmagado. Na tempestade o bambu é deitado, mas não quebra, não é arrancado pela tempestade. Sim, amém, glória a Deus. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava à multidão. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas, e cumpriu-se o que desse modo foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Versículo 36. Em seguida, deixando a multidão do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe perguntaram: por favor, nos explique a história do joio no campo. E olha o que Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem a quem? Pertence ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E o que fazem a colheita? E quem fazem as colheitas são os anjos. Da mesma forma que o joio ele é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e toda prática do mal. Lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Jesus, todo o tempo que ele teve aqui nessa terra, Jesus ele fazia questão de falar por parábolas para que cumprisse o que os profetas eles tinham dito. E aí, quando eles chegaram em casa, eu imagino que os discípulos eles falaram assim: Jesus, por favor, nos explica aquela parábola do joio e do trigo. E Jesus falou assim: olha, o que está acontecendo é que o mundo ele é um campo e cada pessoa que eu tenho colocado é um trigo. Porém, Satanás ele vem para colocar e lançar o joio. Satanás ele vem lançando o pecado. Satanás ele vem tentando corromper o coração. Mas não se preocupe, em tempo certo eu vou voltar e vou fazer a colheita. E ai daquele que permanecer em iniquidade, ai daquele que permanecer no pecado, na prática do mal, porque esses eu lançarei fora. Nós sabemos que o lago de fogo, a condenação final, ela foi preparada para o diabo e os seus anjos. Nós não fomos destinados ao inferno, gente. Só que nós precisamos entender que Satanás está todos os dias aqui nessa terra semeando mal, semeando contenda, discórdia, ganância, um tanto de coisa que não provém de Deus. E ai daqueles que permanecerem nessa iniquidade. Ai daqueles que permanecerem no pecado. Ai daqueles que ouvirem essas palavras e não as praticarem. Condenação virá sobre essas pessoas. É isso que está dizendo a parábola do joio e do trigo. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda ele comprou aquele campo. Um homem entregando tudo que tem por conta de um tesouro escondido. E vai continuar. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas de melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola grande de valor, ele vendeu tudo que tinha. Outra vez, vendeu tudo que tinha. Com o seu dinheiro da venda, comprou a tal pérola.
O reino dos céus é ainda uma rede de pesca que foi lançada sobre o mar e pegou peixe de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se, ajuntaram-se os peixes bons no cesto, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Outra vez, choro e ranger de dente. Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o dono de uma casa que tira seu tesouro, verdades preciosas, tanto novas como velhas. Gente, eu vou parar aqui nessa parte de alguém que encontrou um tesouro muito valioso. Para você que está entrando na live e está aqui assistindo também, quem encontra Jesus encontra um tesouro muito valioso. Eu vou te dizer que vale a pena. Abre mão da sua casa, do seu carro, do trabalho, de qualquer coisa que você tem colocado na frente dele. A palavra diz que do suor do seu rosto comeria. Nós precisamos nos esforçar para comer. Nós não precisamos nos esforçar para ser gananciosos, ter milhões no banco, passar em cima de pessoas para poder obter algo que é terreno. Bobo é aquele que gasta seu tempo com coisas que corroem, como a ferrugem corrói, coisas que a ferrugem corrói, coisas que a traça come. Busquem obter tesouro no reino dos céus. Um lugar onde ninguém vai te tirar. Não estou dizendo para nunca mais trabalhar, mas eu estou dizendo, não coloque o seu coração nessas coisas. Ontem nós lemos que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? O seu tesouro está na sua família que você idolatra? Está no seu trabalho que você acha que você não pode perder ele de forma alguma? Busque Jesus. Entra nessa linha. Tudo que Jesus estava certificando aos discípulos olha, existe um reino absurdo esperando vocês. Existe um lugar muito maior. Sabe, agora é como um grão de mostarda, é pequenininho demais. Mas se você puder, vende tudo que você tem. Abre mão de tudo. Compra esse terreno. Compra essa pedra preciosa. Sabe, abre mão de todos os seus desejos, dos seus prazeres, das suas vontades, porque vale a pena. Jesus é bom, gente. O reino dos céus está nos esperando. Então entra nessa linha de querer mais de Deus. Entra nessa linha de assim, Deus, por favor, me mostra a realidade que eu não tô vendo. Eu quero entender sobre esse reino. Eu quero ser participante desse reino. E assim Jesus fará. Aí o que acontece? Depois dele falar essas coisas, Jesus volta para Nazaré. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, ele deixou aquela região, voltou para Nazaré, cidade onde ele tinha morado. Enquanto ele ensinava, todos se admiravam e perguntavam: de onde vem tamanha sabedoria e poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Que conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos, Tiago, José e Simão, Judas, também as suas irmãs que moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu tantas coisas? E eles se sentiam muito ofendidos. Então Jesus respondeu: um profeta recebe honra em toda parte, de menos em sua cidade, entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas poucos milagres. Jesus ele tinha muito para poder fazer na região de Nazaré. Gente, é muito bom você usufruir de algo de alguém que está perto de você. Aquele povo de Nazaré foi um povo que viu Jesus crescer. Tá falando aqui, olha, nós conhecemos a mãe dele. Não é Jesus o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos Maria, sua mãe? José, Simão, Judas, seu irmão? Suas irmãs não moram entre nós? Mas aquele povo não recebia o que vinha da parte de Jesus. Foram poucos os que receberam algo de Jesus ali naquela região. E Jesus vai embora e ele fala: o profeta, ele não tem honra na sua casa. Talvez você está falando o evangelho dentro da sua casa. Talvez você tenha pregado dentro do seu lar, mas a sua família não te escuta. Talvez você tenha caminhado com pessoas, mas essas pessoas não recebem de você. Quero te falar uma coisa. Não desanima. Não pare o seu propósito por conta das pessoas que estão à sua volta, que não recebem de você. Nem Jesus ele teve honra na sua casa. Faça como Jesus, opere poucos milagres, mas não pare o propósito porque as pessoas não estão recebendo. Avance. Avance no reino, avance onde Jesus ele te plantar, porque é ele que opera em nós, tanto querer
quanto efetuar. E assim nós encerramos o estudo de hoje. Nós estudamos Provérbios 13 e 14, 12 e 13, né? Provérbios 12, Mateus 12 e Mateus 13. Estou com Provérbios na cabeça. Mas que o Senhor ele continue ministrando no coração de vocês. Hoje nós aprendemos sobre sábado, deve guardar ou não. Entregue todos os dias ao Senhor. Parábola do semeador, cuidado com as sementes que têm sido lançadas sobre a sua vida. Escolha aprofundar suas raízes. E nós falamos muito sobre o reino dos céus. Vale a pena permanecer por conta desse reino. Vale a pena se entregar para Jesus todos os dias. Cada dia que eu leio mais um pouquinho, o meu coração ele se aquece. Eu fico com o meu coração assim, sabe? Nossa, Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por permitir conhecer mais um pouco acerca do Senhor. Se você é novo por aqui, manifeste para eu ver quem que é novo por aqui. Fala, eu sou novo por aqui. Seja bem-vindo, viu? Que Deus ele continue ministrando no coração de vocês. Fico feliz mais um dia. Eu comemoro e celebro pequenas conquistas. Hoje é um domingo, onde você poderia estar dormindo até mais tarde. E você escolheu estar aqui. Lucy, Leide, Juliana, sejam bem-vindas, viu? Que o Senhor ele continue abençoando a vida de vocês. Nós estamos numa jornada de devocional, estudando Mateus. Hoje nós estamos 12 e 13, 2 por dia. O dia que não dá tempo, a gente estuda só um. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Aleluia! Como Ele é bom, como Ele é bom. Eu cantei, vocês conhecem aquela música assim, gente? Não deixa apagar o pavio que fumega. Não deixa apagar o pavio que fumega. Jesus assopra no pavio, o fogo pega. Ai, gente, acordei cantando essa música também na hora que eu li um pouquinho de Mateus. Jesus, ele não apaga, né, o pavio que fumega, ele não esmaga a cana quebrada. Aleluia! Deus, nesta manhã nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor é Deus. Que bom que é o Senhor. Que bom que é o Senhor, Pai. Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer por ter enviado Jesus. E um dia nós tivemos a chance, Pai, de voltar a reconciliar com o Senhor. O Senhor tem um propósito que é eterno, de ter um lugar para habitar com seus filhos, Pai. Obrigado por nós sermos filhos, obrigado por ter nos escolhido. Eu só te peço uma coisa, Jesus, nessa manhã. Nos deixa permanecer, nos ajude a permanecer, sabe, Pai, afasta de nós o mal, nos livra do mal, nos livra de ser tentado, Pai, não nos deixe mesmo cair em tentação. Por favor, Deus, nós te pedimos, nós queremos permanecer, nós queremos dar fruto a 30, 60, a 100 por um, mas só dá fruto a 30, 60, a 100 por um aqueles que caíram numa terra fértil, aqueles que aprofundaram as suas raízes, aqueles que mudaram, Pai, a sua mente, transformaram pela renovação do entendimento, Pai. Deus, por favor, nos ajude a avançar no reino. Deus, eu quero abençoar a casa, o lar de cada um que aqui está. Meu Deus, eu ministro bênção sobre a vida deles, que eles possam avançar no reino, que eles possam fazer a diferença aonde quer que eles chegarem, Pai. Em nome de Jesus eu oro e entrego cada vida a teu cuidado. Peço que os livre de todo levante de Satanás, de toda seta, de toda fúria mesmo que Satanás possa tentar contra a vida deles, Pai. Leva eles hoje para um dia abençoado, conduza eles num tempo de família, um tempo precioso, onde eles possam mesmo escolher um lado, escolher trabalhar para ti, porque aquele que não se opõe a um lado, esse já trabalha contra o Senhor, Pai. Meu Deus, mas nós queremos ser trabalhadores do reino, então nos ensina, Pai, fazer aquilo que te agrada, fazer a tua vontade. Jesus, ele disse que irmão dele, mãe dele, seria aqueles que fariam a vontade do Senhor, e nós queremos fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia, Jesus. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe sua vida, Silésio. Maíra, não vou falar nada, viu? Deus abençoe Irene, tia Janinha, Gilma, Lores, Juliana,
Fiquem com Jesus, Tuca. Beijo. Aqueles que gostam, peraí, deixa eu achar um ângulo, porque tem hora que dá uma claridade. Posta, me marca. Tem dia que eu reposto, tem dia que eu não reposto, mas eu já expliquei aqui. Às vezes quando eu não repostar, é porque o Instagram ele para de entregar os stories quando eu fico repostando várias menções, sabe? É por isso que eu não reposto todo dia, viu, gente? Né? Nada contra ninguém, não. Eu amo a vida de vocês. Eu quero agradecer de todo meu coração, porque vocês estão fazendo parte da minha trajetória aqui, sabe? Não sei ainda o que está por vir, mas eu creio no propósito de Deus sobre a minha vida. Eu creio que eu fui levantada nesse tempo para falar do Evangelho. Peço força. Tem dia que é fácil, tem dia que não é fácil. Hoje, por exemplo, para mim é um dia fácil. Mas 2 dias atrás foi um dia que eu acordei e falei assim, nossa, hoje eu tô cansada, sabe? Tem dias bons, tem dias que você quer avançar, tem dias que você quer ficar deitado, sabe? Mas eu quero concluir, gente, aquilo que Deus me chamou para fazer. Quero falar igual Paulo, combati um bom combate, sabe? Eu guardei a minha fé, eu permaneci. Eu quero só falar isso no final, né? Aleluia, aleluia. Amém, Gabi, amém. Bom domingo para você também, Silvana. Aleluia, aleluia. Vou mandar a música lá no grupo, tá, ô Lores? Se você ainda não tá no grupo, entra lá. Eu cismei agora de colocar tarefa no grupo. Vocês estão fazendo a tarefa? A tarefa de ontem era orar por alguém que estivesse passando por dificuldade. Tarefa de hoje ainda não sei não. Mas vou mandar a música e a tarefa do dia, tá? Até daqui a pouco, Lulu. Hoje tem culto, hein, gente? Bora louvar o Senhor. Partiu, né? Amém. Tô bonitona, né? Eu acho que branco me favorece. Deus abençoa. Um beijo, um queijo e até daqui a pouquinho. Até amanhã para alguns, né? Se Deus quiser. Fica com Jesus.